Boa tarde a todos, professores. Estamos aqui na Central de Mídias para transmitir para vocês uma conversa sobre violência, um assunto que é difícil para todos, difícil para mim. Sou médica da Secretaria de Estado da Saúde, coordeno o grupo de combate às violências do Estado de São Paulo e estou aqui para esclarecer algumas dúvidas. Existe um ponto de interação entre nós e vocês. Então, à medida do possível, eu vou respondendo as perguntas. No final, a gente vai ter um espaço para um bate-papo. E algumas perguntas que, por acaso, a gente não conseguir responder, podem ser encaminhadas por e-mail e nós responderemos de acordo essa semana que vem. Podemos começar, então? Então, assim, dentro da história da violência, a gente vai conversar sobre as marcas da violência. Todos os nossos registros, qual a importância desses registros, as nossas estratégias e os próximos passos. Eu faço parte do Grupo Condutor de Combate às Violências do Estado de São Paulo. Nesse grupo, todas as áreas técnicas fazem parte. A saúde da criança, a saúde do idoso, a saúde da mulher, saúde do trabalhador, saúde do deficiente. A gente tem agenda com todas as áreas técnicas da Secretaria. Temos uma agenda fixa, que hoje em dia está interrompida por conta do Covid, mas a gente tem trabalhado para que nenhum assunto fique fora da nossa agenda. Semana que vem, depois eu vou passar o link para vocês, nós teremos uma webconferência sobre saúde do trabalhador, que será super importante para a gente. Dentro da Secretaria de Estado da Saúde, aqui eu estou mostrando para vocês o nosso organograma para vocês verem aonde que a gente fica. A gente fica ligado à chefia de gabinete, o que facilita muito as ações que a gente tem dentro da Secretaria e, juntamente, essa integração com a Secretaria da Educação, que é de extrema importância para a gente quando a gente combate a violência. Dentro da nossa proposta, toda essa proposta ela é feita a partir de organizações internacionais também. Então, somos ligadas também aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, onde 4 objetivos são os primordiais para que a gente faça um combate adequado da violência, como a saúde, né, que é o objetivo 3, o objetivo 4, o 5 e o 16. Então, assim, que dentro desses 4 objetivos, a gente consegue ampliar as nossas ações para que a gente tenha realmente o combate às violências. Dentro de todas essas propostas, a gente tem uma tentativa de construção permanente da violência como pauta dentro da Secretaria de Estado da Saúde e interagindo com outras secretarias também. Firmamos essas parcerias, como vocês estão vendo, hoje eu estou aqui conversando com todos os professores do Estado e a gente tem esse objetivo de ampliar cada vez mais as nossas atividades com relação à educação. Dentro de todos os objetivos, como eu falei para vocês, a gente tem que abrir frente a todas as violências. Então, a gente tem todos os representantes das áreas técnicas da Secretaria que levam como programas, projetos, a violência como pauta, né? Então, como eu falei para vocês, temos a violência doméstica como uma pauta importante. A gente tem um projeto Fênix, que é um projeto que faz o acolhimento de mulheres vítimas de violência que tiveram sequelas. Temos agora o projeto de vida, que também faz uma programação de acordo com a possibilidade dessas mulheres também terem um acolhimento a partir da atenção básica. Nós temos agora esse projeto com vocês, com um projeto com a escola. A gente tem a violência contra os idosos, pessoas portadoras de deficiência, os trabalhadores, né? Violência contra os trabalhadores, contra as populações vulneráveis, contra os privados de liberdade, que é um assunto super delicado da gente discutir, porque a violência em cima da violência, a população LGBTI+, e a violência contra as famílias, que a gente considera a violência contra os desaparecidos, porque as famílias desses desaparecidos, elas sofrem a violência porque a gente faz muito pouco por essas famílias. Então, a gente está tentando criar políticas referentes, onde a gente faz a prevenção de álcool e drogas, e para a gente conseguir construir políticas eficazes e adequadas a cada faixa etária
e cada território. A gente tem uma ficha de notificação, eu não sei se vocês a conhecem, essa ficha vai ficar à disposição de vocês para conhecerem o conteúdo, e temos portarias que obrigam a notificação em 24 horas de todas as lesões ligadas à violência interpessoais e autoprovocadas. Então, é de extrema importância que a escola, que os professores conheçam toda essa sistematização para que a gente tenha um apoio da escola com relação a políticas de saúde para essa população. Aqui são alguns números que é para a gente entender o quanto que a violência é importante, né, como um desenvolvimento biopsicossocial de toda a nossa população. A gente consegue entender que a gente tem, no caso, até 2019, 11.377 casos de violência dentro do Estado. Se a gente começar a olhar que o rosinha é o feminino e o azulzinho é o masculino, a gente vai conseguir entender que as mulheres ainda são as mais violentadas dentro do Estado, que sofrem mais tipos de violência. Esse gráfico ele é mais tranquilo, a gente consegue ver que o feminino realmente é o que está no topo de toda a nossa ciclo de violência. Quando a gente consegue ver a violência sexual exclusivamente, a gente também entende que o sexo feminino ele é o mais acometido por esse agravo. Esses dados eu estou trazendo apenas para ilustrar e para que a gente consiga entender toda a dinâmica que a gente tem que ter em matéria de revelação e acolhimento dessas vítimas de violência. Aqui a gente dividiu por faixa etária, para a gente entender que do 0 aos 19 anos é um momento da vida de todos os adolescentes, de todas as crianças, que deveria ser o mais tranquilo e mais lúdico. E que se a gente consegue entender que a violência, ela acomete essa faixa etária de uma forma significativa. Aqui, a gente consegue fazer um recorte, vendo que de 0 a 19 anos é o momento que a gente tem o quê? A gente tem os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas perspectivas, e exatamente essa faixa etária ela é massacrada pela violência dentro do Estado de São Paulo. E a gente precisa atuar de uma forma efetiva para que a gente consiga reverter esse quadro de violência. Nesse outro gráfico, a gente vê a violência sexual e a grande maioria, 85%, é do sexo feminino. Aqui, quando a gente faz um recorte por faixa etária, a gente consegue ver que, olha, de 0 a 9 anos, o que a gente faz com as crianças. E a gente quer que as crianças, depois, elas sejam adultos normais, que as pessoas tenham atitudes normais. A gente precisa ampliar esse cuidado. Então, essa integração de saúde e escola é super importante para que a gente consiga fazer a proteção dessas crianças e desses adolescentes. Dentro de todas as estratégias usadas na Secretaria de Estado da Saúde, a gente tem a webconferência como uma estratégia significativa, porque a gente consegue atingir todo o território do Estado de São Paulo. Então, com a web, a gente consegue fazer a sensibilização de todos os profissionais de saúde. Hoje, eu estou tendo a oportunidade de estar aqui com vocês, os professores da nossa rede. A gente faz o alerta, né, e destaca os sinais e sintomas das crianças e dos adolescentes no ciclo da violência. A gente tem unificação de protocolos. Com essa conversa que a gente está tendo com vocês agora, a gente vai ampliar os nossos protocolos tanto de acolhimento, quanto de revelação, quanto de desencadear políticas de saúde. E, com isso, a gente vai fazendo com que a gente tenha um estímulo da utilização da página da Secretaria. Todas essas informações que eu estou passando para vocês hoje, que estou tendo essa oportunidade, estão na página da Secretaria de Estado da Saúde. Então, é de fácil acesso, está na parte do cidadão. No final da minha apresentação, eu tenho todo o esquema, todo o fluxo da informação para facilitar o acesso a todos os cidadãos do Estado de São Paulo. Dentro da história dos sinais de alerta em época de isolamento, é muito mais difícil, porque vocês não estão tendo contato direto com os alunos, mas num contato mais direto e mais íntimo, a gente consegue ver
alguns adolescentes ou crianças com ferimentos inexplicáveis, algumas mulheres que têm marcas no corpo, e crianças também têm essas marcas no corpo, de formas também que você não consegue entender, algumas marcas de queimaduras, até mordeduras a gente pode ter identificação dentro de um quadro ou outro, e que a história não combina muito com o que está acontecendo. É um sinal que a gente tem que olhar com carinho e com acolhimento, sinais de depressão e ansiedade, falta de higiene. Às vezes a gente consegue ver que o adolescente está deixando de tomar banho, a criança está deixando de tomar banho, e isso não é um sinal só de falta de condição social. Isso é uma condição, às vezes, de depressão. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado com relação aos aspectos dessas crianças e adolescentes. Passividade ou submissão, muitas vezes eles não reagem a nada. Isso também vai mostrando que existe um grau de violência dentro da família ou dentro do ambiente que ele convive, que acaba prejudicando em todo o processo de aprendizado, né? Na dificuldade de deambular, um aluno que nunca teve problema. Então, assim, o olhar que a gente faz para essas crianças e adolescentes é super importante. E medo de acompanhantes ou pessoas do próprio convívio também é um sinal de alerta. Dentro desses sinais, em época de isolamento, né, a gente tem que tentar ver se tem o uso abusivo de álcool e drogas, porque eles ficam muito em casa, então isso vai gerando um tédio, uma situação de aprisionamento. Isso pode fazer com que desencadeie algum processo. Difícil a gente saber em aulas online, mas assim, quem conhece os alunos acaba interagindo de uma forma diferente, né? Cansaço, sonolência, agitação, poucas relações de amizade, adolescentes que não interagem, também podem estar sofrendo violência. E uma tristeza constante, choro frequente, às vezes a gente comenta alguma coisa e o adolescente acaba chorando de uma forma inesperada, isso também pode ser um grande sinal de violência. E, ultimamente, os pensamentos suicidas, que é uma coisa que é muito impressionante o que tem acontecido, né, de crianças e adolescentes partirem para o suicídio de uma forma coletiva ou de uma forma que é inexplicável, que nunca deu nenhum sinal de depressão e, de repente, parte para uma situação de depressão e suicídio. Então, a gente precisa estar alerta e atento a todos esses sinais. Dentro do acolhimento de vítimas, né, na história da escola, eu comecei a questionar um pouco o que é acolher. Aí fui procurar até no dicionário para poder me ajudar, né? Então, acolher pode ser admitir, dar ouvidos, dar crédito, agasalhar, atender, estar perto de, estar com. É uma atitude de inclusão. Então, o acolhimento, em qualquer nível de porta de entrada, pode ser na escola, pode ser no hospital, pode ser na delegacia, pode ser numa unidade básica de saúde, é de extrema importância. Para esse acolhimento, a gente tem que se despir de todos os julgamentos, né? A gente tem que se despir da moral, do social, nos aspectos sociais, dos aspectos religiosos, para que a gente consiga fazer esse acolhimento sem o julgamento. Naquele momento, essa pessoa vítima, que a gente identifica como uma vítima de qualquer tipo de violência, pode ser física, pode ser moral, pode ser de gestos, né? Pode ser um aprisionamento, ela precisa daquela escuta. Então, o que é o mais importante nesse acolhimento é favorecer a organização dessas portas de entrada, né? Os serviços de saúde, os serviços de urgência e emergência, a escola, garantindo o acesso com qualidade dessas pessoas, né? Com um impacto positivo desses indicadores que a gente acaba gerando para que a gente consiga fazer a construção de políticas públicas adequadas a cada território. Dentro da rede de proteção, a gente precisa contar com toda a rede
protetiva, né? Então, a gente vai precisar contar com tudo que eu contei para vocês, né? Com a escola, com os conselhos, né? Com o conselho tutelar, com o hospital, com a unidade básica, com a equipe de justiça, né? Os juízes da infância e adolescência, com as escolas, né, com as unidades. Então, assim, a gente precisa montar, dentro de toda a estrutura que a gente tem dentro da sociedade, essa rede de proteção, que é isso que a gente faz dentro do intersetorial. A proposta de ação em todos os ciclos de vida é porque a gente não pode tratar a violência como uma coisa isolada. Então, a violência que acontece com o adolescente, ela é diferente do que acontece com o idoso, mas ela tem a mesma carga negativa. Então, a gente tem que fazer a integração de todas as ações de um trabalho compartilhado, trabalhando em rede, para que a gente consiga o apoio em toda a linha de cuidado para essa vítima de violência. Dentro das propostas de ação em todos os ciclos de vida, a gente tem tudo aquilo que eu contei para vocês, né? Os conselhos, as unidades, as delegacias, os juízes e a escola, como pode ser o ponto de partida para que a gente consiga fazer um apoio melhor à unidade de saúde e acolhimento dessas crianças e adolescentes, tanto num atendimento de urgência e emergência, quanto um acompanhamento nos CAPs na parte psicossocial. O Projeto Fênix eu vou contar um pouquinho para vocês, porque também pode partir da escola, numa reunião de pais, numa interação da escola com as famílias, a identificação de mulheres que sofreram violência. E esse projeto ele acolhe mulheres e crianças vítimas de violência doméstica que tiveram um acometimento rápido. Aqui a gente tem um histórico rapidinho que eu vou passar para vocês, onde em 2012 iniciou toda uma discussão dentro do Tribunal de Justiça. Em 2014, iniciamos o processo de fazer o acolhimento dessas mulheres e, para nossa surpresa, vieram crianças. Como eu vou mostrar para vocês, todas as crianças vítimas de violência, as mães também foram violentadas e, infelizmente, o agressor foi o pai. Então, assim, são crianças que precisaram tanto de reparação de cirurgia plástica quanto ortopédica e que as mães também entraram dentro do nosso programa. Então, quando a gente vê a estatística, a gente vê que a família é um local em que pode acontecer esse tipo de violência. Então, assim, a escola pode ser um local que a gente consiga fazer o diagnóstico da melhor forma possível, porque 75% das pacientes do Projeto Fênix tinham um relacionamento de 10 ou mais anos com o agressor. E quando você vai ver aquela parte de baixo, né, que 11% só que tinham um relacionamento de 2 anos. Então, acho que a escola também pode nos ajudar a fazer a identificação dessas mulheres e crianças que podem precisar de uma assistência especializada, que é uma assistência de reparação. Dentro de todo o projeto que a gente tem dentro da Secretaria de Estado da Saúde, o Projeto PARE era um projeto que a gente ia iniciar esse ano de 2020. Já tínhamos conversado com a equipe da segurança na escola, já tínhamos feito todo um alinhamento de algumas cidades que a gente ia iniciar o projeto. É um programa canadense, que faz prevenção de álcool e drogas e causas externas, de traumas e causas externas em adolescentes, antes deles tirarem a CNH, e que tem um impacto gigante em matéria de saúde e de responsabilização, porque ele fala de escolhas. Né? Quando a gente fala de trauma, a gente fala que é uma doença causada por causas externas. Então, tudo que é causa externa é evitável. Então, a gente, dentro do projeto, consegue fazer com que os adolescentes eles fazem uma visita no hospital, eles têm aula teórica sobre um elenco de fatores, epidemiologia, como que acontece um trauma raquimedular, como que acontece um acidente, como que acontece uma fratura. E eles têm essa possibilidade de ter esse contato com toda essa parte teórica. Eles têm uma visita dentro do hospital, e eles conseguem interagir com pacientes, e no final de toda a história, eles têm uma visita de pessoas que sofreram
acidentes, né, na verdade, traumas por causas externas e que não dão um depoimento de superação. Eles dão um depoimento do que realmente aconteceu com eles e de todo o sofrimento que eles tiveram e como mudou a vida deles, a vida do entorno e de toda a sociedade que eles fazem parte. Então, dentro dos nossos dados, né, a gente tem que, dentro de 1 milhão de crianças que sofrem e adolescentes que sofrem acidentes, a gente tem 4 vezes o número de sequelados. Então, isso é muito importante. Todos esses dados estão nas nossas apresentações e não, é importante que vocês leiam, que vocês entendam que é significativa toda essa ação do governo do estado para que a gente faça a prevenção dos adolescentes. Quando as estimativas internacionais, né, ele mostra que cada criança que morre, como eu falei para vocês, 4 ficam sequeladas. Então, assim, é um número exorbitante, né? No total de 22.581% dos acometidos em 2018 eram motociclistas, num total de 26 óbitos. Então, é muito complicado a gente ter esses dados. Esses gráficos são ilustrativos para que a gente consiga entender que essa patologia de causa externa é evitável. E tudo isso a gente consegue mostrar com um número de óbitos que é exorbitante. Aqui a gente faz uma comparação entre várias patologias, né? E a gente consegue entender a importância que é o óbito por causa externa. Dentro do total anual de óbitos por lesão externas no estado de São Paulo, a gente consegue entender que a gente tem uma média de 20 mil óbitos por ano de causas externas. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês são coisas evitáveis e que, dentro desse projeto, o Canadá conseguiu um impacto gigante. Aqui a gente compara algumas doenças, né, que a gente conhece, né, que é o azulzinho são as causas externas, o vermelhinho é a dengue, que a gente fica apavorado com a dengue, o HIV e o infarto. A gente consegue entender que as causas externas, que são todas essas evitáveis, elas acabam sendo mais significativas ou tão significativas quanto o infarto. Então, e são evitáveis. Lógico, você fala, doutora, mas o infarto também não é evitável? Lógico, se você tiver uma atividade física, uma alimentação saudável, evitar a obesidade, alimentação livre de gorduras, lógico que você está se prevenindo. No entanto, existem outras causas que podem causar o infarto. Já as causas externas é uma questão de escolha. É uma questão de você usar o capacete de uma forma adequada, não falar ao celular quando está dirigindo. O celular tem que estar desligado. Eu aprendi isso, vou confessar a vocês, participando dos cursos de PARE. Porque o agente do DSV ele acabou explicando que quando o telefone toca, a gente tem uma tentação de atendê-lo. Mesmo quando a gente tem um carro mais tecnológico, que você consegue atender apertando um botão, mas a sua atenção é desviada do momento de dirigir. Então, o que eles aconselham? Desligue o celular quando entrar no carro, para você não ter a tentação de atendê-lo e cometer um crime, que pode ser um atropelamento, pode ser um acidente grave, que você pode acometer a você e a todos ao seu redor e as pessoas que estão transitando. Eu contei para vocês do projeto que é vindo do Canadá. É um projeto que está desde 1986, lá no Canadá, com a prevenção com esses adolescentes do ensino médio, e tem um resultado gigante. Foi trazido para o Brasil pela doutora Ana Helena Parra, em 2008, com relação à implantação, implantou no município de Ribeirão Preto, posteriormente a Unicamp gostou desse projeto e implantou em Campinas, e em 2013 foi a vez da Sociedade Brasileira de Traumatologia fazer o apoio completo para o projeto PARE, então eles também estão nos apoiando e fazendo contato com o Canadá todos os anos para que a gente tenha essa implantação dentro do estado de São Paulo.
A gente também tem São José dos Campos, que também tem um trabalho brilhante, que começou em 2017 e que teve um impacto de 50% de redução de traumas na faixa etária quando implantado o projeto. Então, é um projeto que a gente precisa implantar. Fomos engolidos, né, pela pandemia, mas que a gente vai retomar toda a estratégia assim que a pandemia passar. Dentro desses objetivos, eu já contei grande parte para vocês, né? Então, a gente desperta a capacidade de escolhas dentro dos adolescentes. Então, a gente consegue reconhecer várias ações que são de extrema importância e que podem mudar o curso da vida deles. Dentro das metas, né, a gente tem a parte, né, do envolvimento de todos os alunos, né, do ensino médio, no segundo ano principalmente, né, com uma metodologia que eu contei para vocês, que os alunos eles participam dessas aulas teóricas, depois disso eles fazem a visita hospitalar, eles têm a realização de um pré-teste, e que faz com que a gente consiga entender o quanto a gente ainda tem que alcançar dentro da modificação do comportamento desses adolescentes. Eles passam por uma visita no hospital, como eu expliquei para vocês, e eles fazem um pós-teste. Tem um programa de atividades que é sempre entregue às escolas que participam do projeto, todas as escolas de São José dos Campos e as de Ribeirão Preto e de Campinas que participaram, eles sempre têm a programação de atividades antecipadamente. A gente leva as crianças e os adolescentes para um auditório, dá as aulas, um lanche, eles preenchem o pré-teste e depois um pós-teste. Nesse pós-teste, eles acabam identificando, né, o quanto eles estavam equivocados quando eles preencheram o pré-teste. Dentro das aulas ministradas, eles têm aula de anatomia, de mecanismo de lesões, como eu falei para vocês, risco e exposição de atividades cotidianas, tem aula com médicos da terapia intensiva que explicam o que acontece quando você tem um trauma, eles têm aula de reabilitação. Então, eles acabam tendo contato com coisas que muitas vezes nem passa para a cabeça deles quando eles vão fazer uma coisa mais perigosa. Como eu falei para vocês, tem todas as atividades propostas, né, com esses temas que eu já acabei abordando. Aqui eu tenho o resultado cedido por São José dos Campos, de um pré-teste e um pós-teste. A gente consegue ver que, depois das aulas, eles acabam tendo uma melhora de 1,4 pontos na média geral dos alunos. Então, é significativo e é impactante. E eu contei para vocês que teve redução de 50% do número de ocorrências de causas externas. No final de tudo, eles acabam tirando uma foto. Aqui, ilustrativo, eu tenho 3 fotos de 3 momentos. Uma é do Canadá, né, está no site, né, do Projeto Pare do Canadá. Quem tiver interesse, é super importante. Tem alguns filmes super impactantes que também passamos para os adolescentes, já foram avaliados pela equipe de conteúdo da Secretaria de Educação. Então, os filmes eles são adequados para a idade e com conteúdo. E tem 2 fotos, tanto de São José dos Campos quanto de Ribeirão Preto, de finalização do projeto. Então, são fotos que eles levam para casa, e aí depois eles fazem entrevista de novo com os colaboradores, né, que são os nossos voluntários. Eles respeitam muito esses voluntários, e você vê a mudança da carinha do começo, quando eles entraram no projeto e quando eles saem para casa. Dentro dessa proposta de implantação, né, como eu falei para vocês, nós fomos engolidos pela pandemia, então a gente vai deixar a história da implantação nas escolas para 2021, inicialmente para a cidade sede dos departamentos regionais de saúde e, posteriormente, para o estado inteiro. Até 2023, a gente tem que fazer a implantação no estado de São Paulo inteiro. Dentro de tudo que a gente tem falado, a gente fez uma unificação de todos os protocolos, visto que várias cidades já estavam desenvolvendo o projeto, cada um da sua maneira. A gente está fazendo toda essa avaliação
né, e comparação dos resultados. A gente vai fazer uma comparação do resultado em matéria do marco, de um marco que vai ser 2019, né, porque 2020 é um ano atípico, né, que nós temos o confinamento, apesar de continuarem acontecendo acidentes com causas externas, apesar do confinamento, uma coisa que a gente também tem que observar. As pessoas não estão respeitando, então a gente precisa manter a história do fique em casa. E a gente tem toda essa avaliação e monitoramento proposta da redução dos eventos ligados a causas externas. Então, é uma questão de uma política do Estado inteiro, né, que a gente precisa desenvolver o ano que vem. A gente vai começar o planejamento ainda esse ano, a partir do momento que a pandemia cesse a pandemia. Aqui eu vou falar para vocês um pouquinho da nossa página. Dentro da página da Secretaria, a gente tem o item violências, tanto na parte de quando você entra na Secretaria, na página da Secretaria como cidadão, quanto quando você acessa pelo telefone. Então, o violências é o primeiro item quando você pega cidadão do lado ali do coronavírus. E na página e no telefone também é o primeiro item. Então, é super fácil de você ter contato com tudo isso que eu estou contando para vocês. Aqui são as fotinhos de tudo que a gente consegue ter dentro da página. A gente tem locais de atendimento, a gente tem os locais de secretaria das delegacias da mulher. As delegacias 24 horas estão sublinhadas de rosa. Os serviços do Estado de São Paulo também de atendimento à violência também, ele é feito 24 horas, estão sublinhados de rosa, e você tem lá o telefone e endereço de todos os serviços que fazem o atendimento. Você tem o CRAS e os CREAS, você tem telefones tanto do Ministério Público quanto da Defensoria Pública para que entre em contato. E temos também um item das webconferências, que todas as webconferências temáticas que fizemos até agora, desde o início do grupo até agora, estão publicadas na nossa web, que pode ser revisitadas. Os professores podem utilizar parte das nossas webs para passar para os alunos, para que a gente mantenha essa discussão. Então, é um material didático que acaba facilitando a discussão e promovendo um elenco de ações que a gente pode fazer dentro da escola. Não precisa assistir a web inteira, que geralmente é de 1 hora, mas trechos podem ajudar na discussão da violência dentro da escola e no entorno da escola também. Por último, né, eu quero mostrar que a notificação feita na escola, a notificação feita na saúde, ele é um dispositivo que dispara processos de trabalho. Ele faz uma visibilidade do problema e que a gente consegue tratar cada território como um território especial, que o nosso estado ele é muito diverso. Então, a gente precisa dessa visibilidade do problema para conseguir atingi-lo. A gente tem uma articulação intersetorial significativa, né, que me deu a oportunidade de estar aqui conversando com os professores. E a gente organiza os serviços de saúde de uma forma mais adequada, a gente faz essa interlocução e a nossa articulação intersetorial, forma as redes de atenção e de proteção a essas vítimas e o principal, né, a gente garante e dá garantias de direito de cidadania a todas as pessoas. Eu queria agradecer muito, que eu tenho algumas perguntas que eu vou conversar com vocês. Meu nome é Silmar e aqui estão os meus contatos. Tem uma pergunta da professora Maria. Doutora, quando a senhora faz referência aos dados do Estado, que dá conta de 68% dos casos de violência que se dão contra com mulheres, esses dados englobam todos os tipos de violência? Sim. Eu só fiz o destaque, nos primeiros gráficos, eu faço menção a todos os tipos de violência. Os que estão só com violência sexual também. E tem um gráfico com relação às mulheres. Olha, quando a gente passa aquele gráfico primeiro, esse daqui, de 11.000, realmente é de todas as violências do Estado. Mas a gente também
dependendo do território que a gente está trabalhando, a gente consegue tipificar todos os tipos de violência. Tem uma outra pergunta da professora Débora. Como podemos direcionar sem interferir diretamente na família do aluno? Isso é super importante. O que a gente precisa fazer, na verdade, professora Débora, é a gente fazer a interação com esse aluno, ele ter a confiança. Por isso que quando eu coloco aquele gráfico, né, que fala sobre como que a gente tem que se despir de todos os aspectos morais, sociais, é que muitas vezes o que ele está contando para a gente pode não concordar. Então, assim, o não interferir é não julgar. Então, o que a gente tem que fazer é uma escuta e o direcionamento para o local adequado. Quem realmente vai conseguir acolhê-lo de uma forma significativa. Outra pergunta da professora Débora. Esse projeto Fênix pode ser expandido para todas as escolas do Estado? O projeto Fênix, professora, ele é um projeto ligado a mulheres. A gente entendeu a importância de que as crianças também fossem acolhidas, porque elas também foram violentadas por esse pai. Então, assim, a gente tem crianças que foram para a cirurgia reparadora, esperaram ficar adolescentes, porque com o crescimento uma cicatriz pode se modificar. Crianças foram queimadas pelo pai, a criança foi esfaqueada por esse pai e tem uma cicatriz gigante. Mas o fato dela ter sido acolhida por um serviço de saúde já tranquilizou essa criança e está tendo esse acompanhamento no serviço de saúde especializado. Mas qualquer acometimento grave que gerou qualquer tipo de deficiência motora, física, estética, pode ser encaminhado para o projeto Fênix, sim, a partir do Tribunal de Justiça. O professor Sérgio lhe pergunta como é feita a análise sobre os suicídios pelo confinamento. Então, a gente está estudando isso, professor Sérgio. A gente tem conversado com a equipe de saúde mental e a gente tem visto que em algumas categorias, não os adolescentes, mas em relação a serviços, a gente tem tido maior número de suicídios do que a média de anos anteriores. Em referência à saúde do trabalhador, a gente vai discutir isso na segunda-feira, dia 18, na saúde do trabalhador. Temos mais alguma pergunta? Acredito que não. Então, assim, todas as dúvidas que vocês tiveram a partir de avaliação ou de revisitar essa conversa que nós tivemos hoje, podem ser encaminhadas para o meu e-mail, que estava ali disponível na tela, que é sisoto@saude.sp.gov.br, e eu estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada.